Primeiramente, como é que eu comecei a estudar ou ter uma perspectiva diferente sobre os incels? Que são os celibatários involuntários, né? Com uma conversa que eu tive com um amigo meu lá do interior do Rio Grande do Sul, o Alexandre. Eu sou profundamente grata a essa perspectiva nova que ele me trouxe sobre esse assunto, porque até então eu tinha a mesma visão que a maioria das pessoas tem, que são jovens de classe média ou ricos, brancos, poderosos, etc., que são extremamente mimados, playboys e que, portanto, estão frustrados com a vida pelo fato de que as mulheres não estão interessadas por eles, enfim. Só que o que acontece é justamente o contrário e muito mais intuitivo do que a gente imagina. Porque essa perspectiva que a gente tem de que o incel, tá, que é um misógino, né, na perspectiva necessariamente misógino, e que ele é branco, rico, heterossexual, etc., ele converge com aquilo que a gente entende como vilão da sociedade, né? A esquerda entende essa categoria como um vilão, entendeu? Então, embora a realidade ela seja muito mais intuitiva do que a gente imagina, ideologicamente não é. Vai ao contrário do que a realidade mostra. Se a gente for analisar nos Estados Unidos, que tem muito mais dados sobre isso, quem são os incels? São homens, em maioria, asiáticos, tá? E homens negros. Tá. Os homens negros, eles geralmente têm uma preponderância maior porque eles não são tão ricos, não são tão estudados, não têm uma qualificação profissional muito boa, não conseguem empregos, até porque boa parte da mão de obra está sendo substituída por robôs, e também porque eles não conseguem competir com a mão de obra feminina. Então, muitos deles não estudam e também não têm trabalho, não têm perspectiva de futuro, sofrem racismo, marginalização social. E, em contrapartida, acontece algo que é, como eu poderia dizer, não exatamente a mesma razão com os asiáticos, mas que os coloca também numa condição de incel, que é eles não serem vistos como homens masculinos suficientes. Eles são vistos como fracos ou tímidos ou mais nerds, estudiosos, etc. Que inclusive foi o caso daquele assassino que ficou famoso, o Elliot Rodger, não sei se você conhece. Pior que não. Elliot Rodger, esse é o nome dele. Ele era filho, inclusive, de um dos diretores de um dos filmes dos Velozes e Furiosos, se não me engano. Cacete. É bizarro isso. E aí ele se declarava como incel, mas assim, eu juro pra vocês, juro. Qualquer mulher aqui no Brasil olharia pra ele e pensaria: é um rapaz normal. É um rapaz normal. Ele não é feio, muito pelo contrário, eu acho que ele era bonito. Parecia ser uma pessoa sagaz, inteligente, etc. Mas ele era muitíssimo frustrado. E aí, ele tinha um diário em que ele escrevia todas as supostas tentativas de relacionamento que eram fracassadas, mas que, na verdade, não havia nem tentativa. Ele não tentava interagir com as mulheres, ele não convidava elas para sair. E ele é basicamente um mártir de masculinistas ou incels misóginos mesmo, tá? Porque essa é uma outra coisa. Tem muita gente que acha que o incel ele necessariamente é misógino. Ele não é. Não é. Porque o que caracteriza o incel? Celibatário involuntário. Aquele cara... É só isso. Calma aí. É o cara que não somente tem dificuldade de ter relacionamentos amorosos, sexuais, mas também até mesmo de ter amizades. Tá. É uma pessoa que tem um nível de isolamento social muito acima da média, tá? No Japão tem aquela outra situação semelhante que é o hikikomori, que são aqueles jovens que não saem do quarto. Eles ficam trancados dentro do quarto, os pais vão lá e colocam uma pizza embaixo da porta do quarto e ele fica o dia inteiro no computador. São pessoas muito isoladas socialmente. E esse caso do incel, ele corresponde a aspectos sociais que são muito intuitivos, como, por exemplo, geralmente eles não são ricos, são pobres, não têm muita profissionalização, eles não têm amigos, eles foram negligenciados pelos pais e não raramente apresentam traços fortes ou significativos de autismo. Tá. E o que isso significa? Que geralmente são jovens que já têm uma dificuldade natural de socializar, que têm uma dificuldade de se conectar com outros seres humanos e prever as ações deles, porque eles têm uma dificuldade de empatia, de projetar as próprias emoções nos outros. E, portanto, não raramente eles vão se colocar em situações constrangedoras ou desagradáveis. Eles, enfim, não têm um filtro tão aguçado a partir daquele feeling que pessoas não autistas têm. E veja só, não somente essas pessoas elas têm esses traços de autismo natural, mas também
são pessoas que não saem de casa. Então, tu tá somando um fator natural com um fator ambiental muito ruim. Entendeu? Porque no passado, existiam autistas. Sempre existiram autistas. A questão é, não existia rede social. Entendeu? Autistas socializavam. Exatamente. Hoje entendeu? eles não socializam. Hoje eles não socializam. Antigamente... Ele já tem uma tendência ao isolamento. Exato. E aí agora Exatamente. fudeu tudo. Porque assim, antigamente, um autista, às vezes ele virava matéria de jornal. Entendeu? Em que, fulano de tal, ele é viciado em colecionar caixas de fósforo. Ninguém chamava isso de autismo, mas assim... Provavelmente esse indivíduo é autista, entendeu? Sim. Tem uma prateleira gigantesca de caixinhas de fósforo, sei lá, desde 1950. Sim. Porra, esse cara é autista, provavelmente, entendeu? Sim. Pelo menos é uma evidência significativa. Sim. Só que essa pessoa ainda ela era casada, porque ela socializava, ela ia na igreja, ela conhecia pessoas, ia num baile, numa festa. Ela só era uma pessoa estranha. Exatamente, era uma pessoa um pouquinho estranha, entendeu? Mas ela ainda conseguia se relacionar com os outros, entendeu? E aí agora tu pega jovens que não têm uma boa instrução, que não são muito ricos, que não têm trabalho, que têm alguns traços de autismo e que não saem de casa. Cara, o resultado é esse que tu tá vendo agora. Então, alguns deles tiveram, sei lá, um ou outro fracasso em tentar se relacionar com uma pessoa, e eles também podem apresentar uma reação, uma reatividade muito intensa à rejeição. Então eles não conseguem processar, maturar aquilo, e eles entendem aquilo como, poderia dizer, incontornável a respeito da condição deles. Logo, eles não podem mais tentar, eles não devem mais tentar ultrapassar todas essas dificuldades e superá-las. Então eles se isolam em casa. E aí, quando eles são reconhecidos enquanto tais, a sociedade faz o quê? Diz que eles são nojentos, fracassados, virgens, burros, misóginos. Assim, são párias da sociedade. E aí, pra onde que os párias vão? Eles vão se encontrar nos mesmos lugares que outros párias estão. E que, inclusive, em alguns casos, são de fato violentos, são de fato perigosos, são de fato pessoas manipuladoras. Exatamente. Aí absurdas, assim, que existem por aí. Aí tu cria essas bolhas de pessoas extremamente disfuncionais. E elas se alimentam através da baixa autoestima uns dos outros. Inclusive, eu vou recomendar um vídeo muito, muito bom que foi feito por uma transexual que é britânica, se não me engano, a ContraPoints, em que ela faz uma analogia das bolhas das transexuais com os incels, em como eles têm coisas em comum. Faz sentido. Porque eles são igualmente vistos como párias, mas dentro das bolhas, eles se alimentam através da autodegradação. Então, da mesma forma que essas transexuais, elas insultam umas às outras, ou elas fazem observações acerca da não passabilidade física das transexuais. Tu tem uma testa muito projetada, teu quadril é muito estreito, tu nunca vai ser vista como uma mulher. Isso acontece com os incels. Tu não tem mandíbula projetada. Tu tem o rosto muito fino, você é baixo, você é pobre. E aí pessoas que tentam sair desse ambiente, arrumando uma namorada, por exemplo, eles são perseguidos e mal vistos. Porque eles se alimentam dessa baixa autoestima, dessa relação autodegradante, autodeletéria. Você acha que eu ia falar que é engraçado que tem essa questão do trans, porque se a gente for ver os mass shooting, a galera que entra em escola e mata geral. Tem alguns casos de trans, Tem casos de trans e casos de incel, né? Tem os dois, né? Sim. E, pô, eu acho que essa questão desses ataques em massa, desses tiroteios em massa, ele me parece um fenômeno muito ligado a essa questão do incel, né? E olha que interessante. Geralmente, transexuais têm uma probabilidade maior de também apresentarem traços de autismo. De serem autistas. Então, veja como as coisas são bem mais complexas do que a gente imagina, né? E também que isso desmistifica essa percepção de que são jovens, poderosos, ricos e lindos e que são mimados. Isso não faz nenhum sentido. São geralmente essas pessoas que estão bem mais satisfeitas com a vida, que têm acesso a amizades, contatos, mulheres, poder, vagas de emprego, que tiveram muito mais acesso a uma educação de qualidade. Não faz nem sentido a nível intuitivo que as pessoas sejam as principais frustradas da sociedade. Muito pelo contrário, são esses jovens sem perspectiva de vida, que não têm qualificação, que não têm emprego, que não estudaram muito, que têm traços de autismo, que às vezes passam por abuso em casa e que são frustrados, ressentidos, amargurados, que foram rejeitados. E aí chega na sociedade, o que acontece? São humilhados mais uma vez. Sim. Tá, então vamos caracterizar o incel aí. Ele é um cara solitário,
inseguro, que é mais? Impotente, né? Inapto socialmente. Ele não consegue socializar. Ele é não relacional, assim, né? Ele não tem... E aí, é aí que eu entro o ponto, beleza. O incel, ele é tipo assim, ele é o ápice. Ele é o mais isolado, ele é o mais não relacional, ele é o mais inseguro. Mas você não acha que em algum nível o zoomer, no geral, ele também tem essas características, na média? Sim. E aí que a gente entra na questão que a gente estava antes. Porque, de novo, né, essa questão de geração Z, feminismo, etc., eu tô levantando esse ponto aqui contigo justamente por você ser a mais liberal do movimento. Então eu quero estressar o argumento... Pode. E é basicamente isso. Então, voltando, o incel, ele seria esse extremo, assim, o ápice desse fenômeno. Mas o zoomer, no geral, ele não é exatamente isso, só que em graus menores. Isso não é... E o zoomer, no geral, ele também não é só... Todos os fenômenos que a gente vê na geração Z, assim, de maneira geral, não é só um produto dessa ordem iluminista, e talvez... O que eu conversei com o Impera também foi essa ordem pós-45 também, que daí é uma ordem mais moderna ainda e etc. Mais secularista. Uma coisa que é uma perspectiva pessoal minha, tá? De que, às vezes, eu vejo que existem alguns fenômenos que eles surgem como se fossem profecias autorrealizadas. Então, você acha que alguma coisa vai acontecer, você age a partir da sua expectativa e, por causa da sua expectativa, aquilo acontece. Então, por exemplo, hoje, se nós olharmos de fato para os dados empíricos, verificados e corroborados solidamente ao longo do planeta inteiro, a vida dos seres humanos nunca foi tão boa. A nível material, a nível de acesso à tecnologia, à educação, à saúde de qualidade, a transporte, lazer, horas de trabalhadas, salário, enfim, no geral, sim. Houve assim... um salto absurdo, exponencial. E isso começou a partir ali da Revolução Industrial, também com o iluminismo, liberalismo, enfim, tudo isso está muito encadeado também. E a vida das pessoas realmente nunca foi tão boa. A questão é, eu acho, tá? Isso aí é uma perspectiva minha, não tem evidências para comprovar, que parte da desesperança que as pessoas vêm tendo ao longo do tempo, ela é gerada por vieses cognitivos que dão às pessoas a interpretação equivocada de que o mundo está decadente, mas ele não está. E por elas acharem que o mundo é decadente e que não tem mais alternativa, elas desistem. Elas simplesmente deixam de investir no mundo, elas deixam de investir no futuro, elas deixam de investir na própria vida a longo prazo, porque elas acham que o mundo realmente não tem mais alternativa. E parte disso é dessa mentalidade catastrofista. Então, por exemplo, aquecimento global. Não, porque o aquecimento global não tem mais jeito, porque a gente tá com a corda no pescoço, então não faz mais nada. Simplesmente espera o meteoro cair, espera os problemas acontecerem, ficar literalmente assim, ó, sentado esperando a morte chegar, entendeu? Então, veja que parte desse viés, ele é gerado por causa do excesso de informações que nós temos hoje em dia. Como nós somos macacos, né, nós somos primatas, caçadores, coletores, a gente não tem a cognição necessária para conseguir lidar com essa quantidade de informação, com esse bombardeio informacional diário. E ainda nós temos essa mentalidade extremamente enviesada cognitivamente e também gerado por fatores evolutivos. Então, muitas vezes, as pessoas, elas, por exemplo, têm acesso a uma informação, que, enfim, sei lá, deixa eu pensar um exemplo. De que os jovens, eles estão fazendo menos sexo hoje em dia, né? Que, de fato, eles estão. Sim. Só que as pessoas, elas interpretam isso necessariamente porque, não, todo mundo é incel hoje em dia, porque os homens, eles são incapazes, eles são imaturos e não socializam mais. Na verdade, existem outros fatores relevantes que estão influenciando isso. Como, por exemplo, hoje em dia, as pessoas, quando elas fazem sexo mais seguro, geralmente em relacionamentos monogâmicos, estáveis, elas bebem menos, inclusive o sexo casual está associado diretamente com o consumo de bebida, logo também gravidez na adolescência, gravidez indesejada, fora do casamento, fora de relacionamentos estáveis. Também está corroborado com a diminuição de envolvimento de pessoas jovens com atividades criminais. Então veja que tem várias conquistas, várias coisas muito boas que estão intrincadas a esse aspecto específico, que é
sensacionalistamente instrumentalizado a partir de um determinado discurso. Então veja, ok, os jovens estão fazendo menos sexo, mas isso não é generalizado, não é como se a maior parte da sociedade fosse incel, e também tem outros aspectos muito positivos que nós estamos conquistando ao longo do tempo. Sim. Agora, veja que mudanças culturais, eu entendo como se elas fossem basicamente manipulação genética. Tu quer mexer numa coisinha aqui, quando vê tu tá mexendo em outra, que tu nem tem noção do impacto, do efeito.